presente lá na lista de chamada, né? Quando aparecer que está gravando aí para você, ó, 3, 2, 1, claquete. Pode chapar lá presente, por favor. Muito bom dia para você, meu querido. Hoje nós vamos falar de fenômenos ondulatórios. Você que está copiando o nosso quadrinho, segundo a numeração que eu estou colocando, como é que a gente está aí de numeração? Última aula a gente falou número 3. Como é que foi aí? Lembra aí? Isso, Simon, eu só deixo aqui o asterisco. Eu lembro que o primeiro aí foi Normalmente quem lembra desses som. negócios é o Danilo. O primeiro foi som, o segundo lembro que foi qualidades fisiológicas. Deve ser Foi. vocês, né? Aí no terceiro, você colocou um número, mas você mexe mais com asterisco, né? Aí você colocou tipo asterisco, intensidade sonora. E aí pra frente foi só ainda asterisco. Ah, Nível tá. sonoro. Então, o último número foi o 2? 3. Qual que era o 3? Dessa matéria de agora. Energia da onda. Ah, eu acho que eu coloquei errado. Ah, não lembro mais. Pois é, eu acho que foi só tópico 1 e 2, não? No meu tá só o 2. Pois é, eu acho que o 3 é agora, Só vai na fé, ô. pelo que estava na minha cabeça aqui. Vai na fé. Lindos, a gente vai falar de fenômenos ondulatórios, tá? O que você vai ler, que é uma parte mais teórica, né, que você vai ler, vai estudar, vai revisar, vai resumir no seu caderno. Fenômenos como reflexão do som, aí dentro da reflexão a gente tem eco, reforço e reverberação, né, 3 fenômenos em um dentro da reflexão. A refração do som, que é quando o som muda de meio de propagação. O efeito Doppler ou Doppler, né? São alguns dos fenômenos que vocês vão pesquisar, vão fazer uma leitura, vão fazer um resumo aí depois, né? Depois eu vou passar para você. Agora tem 2 fenômenos importantes sobre os quais o som passa, que nós chamamos de difração e interferência. E esses 2 fenômenos a gente vai colocar aqui no quadro para vocês, ok? Difração e interferência. São fenômenos importantes, são fenômenos que aparecem muito nos vestibulares, aparecem bastante na prova do Enem, e a gente vai mostrar ele aqui como que funciona para vocês, ok? Após isso, a última parte da matéria, que nós chamamos de ondas estacionárias, ok? Que é uma outra participação muito importante. Isso aí, João. Então, terceiro tópico, a difração. Tá assim, ó. Difração de ondas. Por favor, não confundir com a dispersão, né? Que é o fenômeno pelo qual a luz policromática se divide nas suas frequências fundamentais, que é o que acontece, por exemplo, no arco-íris, né? Não o que está acontecendo aqui. A difração é o fenômeno pelo qual uma onda contorna obstáculos, ok? Nossa, mas a onda consegue contornar obstáculos? Sem dúvida alguma, né? Sem dúvida alguma ela contorna obstáculo. Você, por exemplo, quando está na sua casa e um carro com algum tipo de som passa na rua, esse som chega até você e por muitas vezes tem que subir, né, escalar um prédio, passar por uma janela aberta, passar por uma porta de um quarto ou a janela do seu quarto até chegar em você. Então, sim, o som ele contorna o obstáculo. E isso acontece justamente porque é uma onda, é um comportamento ondulatório. Porque num primeiro momento era de se pensar que o som tivesse um comportamento, assim como a luz e assim como qualquer outra onda, um comportamento particular, um comportamento de partícula. Mas alguns físicos, né, como por exemplo o Young, que é muito conhecido pela interferência, pelo fenômeno da interferência de Young, que vocês vão ter o prazer de estudar aí, né? Alguns físicos, até mesmo Christian Huygens, tentou provar
mecanicamente a natureza ondulatória das coisas. Qual é a diferença de uma natureza particular para uma natureza ondulatória? E o Huygens conseguiu provar isso, por exemplo, com um experimento que até hoje é conhecido na física como cuba de ondas. A cuba de ondas é um espaço, uma cuba, né? É um cubo contendo água, e ali eu tenho um interferômetro, né? Um aparelhinho para ficar tocando na água, ou um frequenciômetro, como algumas pessoas chamam, um aparelho para ficar tocando na água e criar ondas. Então ele fica batendo ali, gerador de totozinho, né? Fica batendo ali, gerando várias ondas diferentes, e a gente estuda o comportamento dessas ondas dentro dessa cuba. A gente consegue enxergar como as ondas fazem dentro dessa cuba de ondas. E um dos experimentos que ele fez foi pegar essa cuba de ondas, né? Aí você vai olhar de cima para essa cuba de ondas aqui, show? E aí ele colocou duas varetas representando um obstáculo ali. Perfeito? Tá aí, ó. Duas varas representando um obstáculo, isso aqui dentro da água, tá? Observando de cima aí. E do lado de cá, utilizando como se fosse uma régua, ele começou a tocar na onda, formando ondas nessa forma. As ondas lineares, né, que a gente chama, ondas planas e lineares. Cada linha dessa daqui é uma crista, tá? Olha lá que bonito. Cada linha dessa é uma crista. E como você pode perceber, essa onda está se locomovendo para a direita, para frente, e ela vai se chocar com essas varetas, que representam para a onda um obstáculo, permitindo a passagem apenas por esse buraco, chamado de fenda. Fenda essa que tem um tamanho, né? Então nós temos aqui uma fenda de tamanho D, que nós chamamos na física, ok? E nós temos aqui, entre as cristas, o comprimento de onda, claro, né? Entre uma crista e outra consecutiva, temos lambda, o comprimento de onda dessas ondas geradas aí na cuba de ondas, perfeito? Simon, onde estão os vales? Entre as cristas, né? Olhando de cima, você vai ver sobezinho, marca crista, aí desce, sobezinho, marca crista. Então, cada linha dessa daqui é uma crista, como acontece quando você pega uma pedrinha, por exemplo, e joga dentro da lagoa, da piscina, enfim, de algum lugar com água, e você percebe aquela formação, né, daquela onda plana circular. A diferença é que aqui eu estou perturbando o meio para se gerar uma onda plana, porém uma onda plana linear. E como ela está indo para a direita, existe aqui um conceito chamado frente de onda. O que é a frente de onda? É uma linha imaginária que faz 90 graus com as cristas, ok? Que mostra a direção e o sentido da onda, para onde ela está indo. Então, se você observar aqui, ó, fazendo 90 graus com as cristas, dá para perceber que se as cristas são verticais, as frentes de onda são horizontais. É só para dizer que a onda está indo para onde? Para a direita. Então, de vermelho, as frentes de onda. Acontece que, se você fosse pensar num comportamento particular, e esse foi o exemplo que o Huygens deu, o comportamento de uma partícula, como assim? Pensou o Huygens, se isso aqui são duas paredes, com uma fendazinha no meio, e eu coloco do lado de cá o Rambo, com a metralhadora na mão, aquela metralhadora gigante na mão dele, e ele começa a atirar para um lado e para o outro, vral, vral, vral. Dá para perceber que muito provavelmente só vai passar para o lado de cá as balas que conseguirem passar aqui. Porque a grande maioria com o Rambo atirando assim, né, para um lado e para o outro, vai pegar na parede, vai ficar na parede. Mas algumas balas vão passar reto aqui do lado de cá. Se eu colocasse aqui atrás um muro, muito provavelmente que nesse muro, responde para mim, qual região desse muro ia estar contida com bala? Ia estar perfurada por bala? No meio dele. Não é mais ou menos aqui?
Não é isso? Exatamente. Afinal de contas, tirando aquele filme O Procurado, se eu não me engano, né, que tem até Angelina Jolie, bala não faz curva, não é verdade? Então, esse cara vai atirar, um monte de bala vai ficar nas paredes, mas as que passarem em linha reta vão atingir, né, em grande maioria, esse pedaço central com alguma adjacência aqui do lado. Pronto. Isso seria um comportamento particular. Agora, quando você coloca esta parede, essa fenda e coloca uma caixa de som aqui na frente, uma pessoa aqui escuta o som. Uma pessoa aqui escuta o som. E pessoas aqui em volta escutarão o som também. E pensando nisso, Higgins disse: o comportamento sonoro ao passar por essa fenda não é um comportamento particular, corpuscular, é um comportamento ondulatório. E sabe por quê? Porque uma onda, quando passa por uma fenda, ela pode sofrer um fenômeno chamado difração. O que é a difração? É o espalhamento das frentes de onda devido ao obstáculo. Simon, espalhamento significa que essa onda ao passar vai fazer como? Assim como você na sua casa já deve ter, usando rodo, rapado água dentro de uma cozinha, dentro de um cômodo qualquer. Quando você passa ela pela porta, que ela passa de um cômodo para outro, você percebe ela fazendo esse movimento aqui. Curva, Simon. Exatamente. Esse é o fenômeno importantíssimo. É por isso que a gente escuta menos, né? Você Exato. que escuta menos. E Exato. aí, com menos força. Porque espalha, não é verdade? Espalha. Aqui a minha onda está vindo concentrada. Aqui não mais. Olha aí, ó. Olha as frentes de onda fazendo 90 graus. Só para mostrar para você agora que o som está espalhando para todo lado. E aí tem dois motivos, né, ô Teixeira? Além do motivo pelo qual há o espalhamento, também há o motivo de ficar cada vez mais distante da fonte, né? Pelo fenômeno da intensidade que a gente viu semana passada. Então, o que aconteceu aqui foi o fenômeno da difração, que é o que, padrinho? É o espalhamento. Das frentes de onda. Ao passar pelo obstáculo. E aí a física compreende que essa difração, claro, né, depois da experiência que foi feita aqui, essa difração ela é proporcional ao comprimento de onda. Você crê isso? A difração ela é proporcional ao comprimento de onda. A física entende que quanto maior é o comprimento da onda, mais é a probabilidade de ter uma boa difração. O que é difratar muito? É essa circunferência aqui, ó, quase que perfeita. É espalhar muito. Ah, pode passar espalhando menos? Claro que pode espalhar menos. Isso tudo vai depender da relação comprimento de onda e fenda. A física entende que quando o comprimento de onda é semelhante ao tamanho da fenda, aproximadamente igual, a gente está falando de ordem de grandeza, tá? Quando o comprimento de onda tem a mesma ordem de grandeza do tamanho da fenda, a gente tem o que nós chamamos de difração acentuada. Ou seja, uma boa difração. Tranquilo? Agora, quando o comprimento de onda é menor, bastante menor que o tamanho da fenda, né? Quando a fenda é muito grande, por exemplo, aí a difração é menos acentuada.
E pode ser que nem tenha difração, ok? Pode ser que nem tenha difração se essa proporção for assim, ó. Comprimento de onda muito maior do que o tamanho da fenda, que é o que acontece, por exemplo, na telinha do micro-ondas, né? Quando você tem um micro-ondas, por exemplo, você tem aquele vidro na parte da frente, né? Que as pessoas, aquele vidro temperado na parte da frente, tem uma telinha nele lá, não sei se vocês já perceberam. Aquela telinha justamente é para impedir esse movimento, tá? O movimento de sair as ondas de micro-ondas de dentro para fora do micro-ondas. Você precisa ter visão do que há lá dentro, né? A gente tem que ter essa dimensão do que está acontecendo lá dentro, por isso do vidro, mas tem que ser colocada aquela telinha justamente para ali nós termos um obstáculo, né? Pequenas fendas para a onda tentar passar para o lado de fora, mas como o comprimento de onda, né, ele se torna muito maior ou até muito menor do que a fenda, isso também vai acontecer, né, mas quando o comprimento de onda é muito maior que o tamanho da fenda, a gente diz que praticamente não há a difração. Então, para você ter uma dimensão da difração, ela vai acontecer de forma acentuada, da forma como a gente quer, assim. Mas, Simon, por que você coloca, então, que a difração é proporcional ao comprimento de onda, que quanto maior o comprimento de onda, melhor a difração, se aqui isso já não funciona? Porque aqui a gente está falando especificamente do micro-ondas. As fendas que você tem no dia a dia são janelas, são portas. A gente está falando de fendas na ordem de grandeza de metros. Então é interessante que eu tenha bons comprimentos de onda para difratarem bem nesse tipo de ambiente. Por exemplo, a luz sofre difração, mas no dia a dia a difração é praticamente zero, é praticamente não acentuada ou pouquíssimo acentuada. Por isso a luz não faz tanta curva, por isso eu consigo escutar através do muro, mas não enxergar através do muro. Agora, a luz sofre difrações extremamente boas quando você produz isso em laboratório, né, com uma fenda de tamanho certo, do comprimento de onda próximo ao tamanho da luz. A gente consegue fazer essa difração usando fio de cabelo, né, com comprimento de onda ali que vai se aproximar, né, ao comprimento de onda da luz. Então, esse é o fenômeno chamado difração, o espalhamento das frentes de onda ao passar por um obstáculo. Se você for analisar que a difração é proporcional ao comprimento de onda, eu tenho que escrever aqui para você que o som difrata melhor que a luz. Você sabe disso. Como é que eu sei disso, Simon? Pela relação inversa da frequência e do comprimento de onda, né? A frequência da luz é muito grande, por isso o comprimento de onda é muito pequeno. Já a frequência do som audível é bastante pequeno, por isso o comprimento de onda é muito grande. Então, o comprimento de onda da onda sonora é bastante maior que o comprimento de onda da onda luminosa. Isso tudo porque a frequência é o inverso aqui. Perfeito? E por isso o som vai difratar melhor. As ondas eletromagnéticas podem sofrer difração? Claro que sim. A onda de rádio, por exemplo, sofre difração e é um dos fenômenos pelos quais as antenas vão funcionar, né? Quantas vezes você coloca uma antena, uma estação de rádio num local no alto, e aí você tem várias montanhas, né? E essa onda vai ser produzida, vai tocar no obstáculo que é a montanha e difratar, sofrer esse contorno, espalhar até atingir lugares lá embaixo, naqueles vales, né? Aqueles lugares cercados por montanhas muito grandes, a onda de rádio consegue atingir lá embaixo. Posso usar o fenômeno da reflexão, que é usar várias antenas, né? Uso uma antena nesse morro, uso uma antena no morro de lá, miro daqui para cá, reflete lá embaixo, né? Pode também acontecer, mas também podemos usar o fenômeno da difração, perfeito? Então, a difração é o fenômeno pelo qual uma onda contorna o obstáculo, espalha, perfeito? Essa é a experiência que foi feito para a luz, foi feito na água, foi feito para o som,
para demonstrar a natureza ondulatória, tá? Para você entender bem a diferença entre partícula e onda, que é o que ia acontecer aqui com a água e com a metralhadora do Rambo. Show? Podemos apagar? Printou aí? Printei, manda lá no grupo. Alguma dúvida, moçada, no nosso fenômeno teórico da difração? Não? Segundo fenômeno, a interferência. Em 2 e 3 dimensões, nessa, a interferência de uma onda, de forma muito simples, a interferência é a sobreposição de pulsos ondulatórios, é a sobreposição de ondas. Como assim, Simon? Como quando uma onda se sobrepõe na outra, se junta com a outra. Perfeito? Quando que isso pode acontecer? Quando os pulsos possuem a mesma frequência. Ok? É muito importante você notar isso. É como se eu tivesse uma onda aqui em cima, né? Uma onda de rádio qualquer. A gente vai falar muito de onda de rádio aqui, porque é mais comum, é o exemplo mais comum que a gente tem. A diferença de uma onda de rádio para outra que nós temos aí eu estou falando estação de rádio mesmo, tá? Está na sua frequência. Você já deve ter percebido isso. Vou escutar a rádio. Aí tem lá, né, a rádio 92 MHz. É uma. A 90,5 MHz é outra, a 103 é outra, a 102 é outra e por aí vai. Então, cada uma delas tem uma frequência diferente. E a frequência não vai modificar o desenho da rádio? Acontece que essa rádio ela é produzida por um aparelho. Então, eu tenho um aparelho que vai produzir as ondas de rádio. Acontece que esse aparelho, padrinho, precisa de constante, não vou dizer só tem que regular constantemente, não, mas o nosso aparelho ele pode modificar a frequência naquele momento. Então, a frequência de uma rádio ela não é constante em 100% dos casos, 100% das vezes. Não, ela modifica um pouco. Né? Não à toa, se você tem um aparelho de rádio e a frequência da sua rádio é 90,5 MHz, quando você coloca 90,3, 90,1 ou 90,6 ou 0,7, ela já está captando no seu aparelho. Então é algo que fica modificando, variando ali um pouquinho. E dentro dessa variação, pode ser que duas rádios sofram uma variação e fiquem com a mesma frequência na rede, né? E aí vai entrar uma outra rádio aqui, ó, com a mesma frequência, que para nós representa o mesmo desenho. E quando essas duas rádios se encontrarem, eu desenhei aqui para você de forma diferente, né? Uma em cima e uma embaixo, mas você imagina você pegar esses dois desenhos e juntar. Como você pode observar, nós vamos juntar crista com crista. Assim também como vamos juntar vale com vale. Olha os vales aqui, um em direção ao outro. E quando essas ondas se sobreporem, uma bater com a outra, encontrar com a outra, acontece o fenômeno da interferência, que só vai acontecer, então, para frequências, anote, hein? Muito próximas, iguais ou muito próximas.
ok? A frequência diferente, não vai acontecer. Então, são frequências iguais ou muito próximas. E essa interferência foi provada em cordas, né? Quando a galera pegava a corda, esticava a corda aí e produzia um de um lado, um do outro, pulsos. Como esses dois pulsos aqui, ó. Ok? Que é um pulso que a gente vai chamar de amplitude 1 e um pulso de amplitude 2. E esse pulso está indo, né, moçada? O carinha aqui da esquerda produziu um pulso, ó, deu um totozinho na corda, o carinha do lado de lá deu um totozinho também, e os dois pulsos vão se encontrar. No momento do encontro, o que acontece? Interferência. Um pulso sobrepõe no outro, né? Porque tem frequências muito próximas, e aí eles conseguem se juntar exatamente naquele momento. E nesse momento que eles se juntam, quando eu tenho ondas de mesma fase, o que é isso? Crista, crista, vale, vale, isso é a mesma fase, vai acontecer o que nós chamamos de interferência construtiva. E na interferência construtiva, haverá soma dos dois pulsos, totalizando para nós aqui um pulsão. No momento do encontro. Pulsão esse que tem a amplitude A1 mais A2, porque estamos somando as duas amplitudes de forma muito simples, ok? E aí, esses dois pedaços de corda vão se interferir e vão continuar o caminho, porque quem produziu A2 é a fonte carinha da direita. Quem produziu A1 é a fonte carinha da esquerda. E como cada um tem a sua fonte que fica produzindo, gerando energia para a onda, após a interferência, cada onda continua o seu caminho. A gente brinca cada macaco no seu galho, né? Cada onda continua o seu caminho original, inicial. Então elas vêm, se encontram e vão embora, se assim for. Né? Aí, se as ondas estiverem indo para o mesmo sentido, para a mesma direção, com a mesma velocidade, se não mudar a frequência delas, elas vão ficar interferindo uma na outra. Aqui, do ponto de vista de onda de rádio, do ponto de vista sonoro, seria como se duas rádios se sobrepusessem e falassem juntas. Na soma de amplitude, amplitude é a intensidade, a energia da onda, você já aprendeu isso, eu vou ter um aumento no volume aqui, na intensidade da onda. Então você está escutando uma rádio e do nada entra uma outra junta, o volume fica intenso demais, né? Aumenta o volume e aí você percebe uma rádio dentro da outra. Ou uma ligação telefônica dentro da outra, está falando com a pessoa, cruza, entra outra pessoa conversando junto com você. Nesse momento eu tenho interferências construtivas, ok? Que vão se dar com ondas de mesma fase. E com isso o pulso soma, o pulso sobrepõe, perfeito? E aí você não tem a morte do pulso, a morte do som, mas sim a soma dos dois sons independentes aqui dentro. Antigamente isso era mais comum, né? Hoje com o tratamento que se dá, o nivelamento de sinal, e também o que acontece com a TV, né? Volta e meia na semana a gente tem uma madrugada aí que ela sai do ar para garantir um melhor sinal para você, né? Vai fazer atenuação de sinal. Então vai ficar lá atenuando, vai ficar lá corrigindo o sinal. A rádio também faz o mesmo procedimento e aí é mais raro você ter interferência, né? Muito antigamente já aconteceu de canal dentro do outro, principalmente quando era analógico, né? Agora com o digital, com HD, isso aí vai ficando cada vez mais difícil de acontecer, principalmente dos pulsos vindo diretamente por satélite. Mas antigamente era mais comum disso acontecer. E em rádio era direto, velho. Você está escutando uma rádio sintonizada, bonitinho, né? E do nada entrar outra rádio dentro, aquela chiadeira louca, né, e duas coisas falando ao mesmo tempo, uma música entrando dentro da outra, isso também acontece. Isso na interferência construtiva. Se temos um pulso crista encontrando com o pulso vale, aí a situação acontece de forma diferente. Pode falar? Mas antes tinha um negócio lá, tipo assim, que eu não sei como é que é, esses rádios, assim, mais conhecidos, tipo esse negócio da FM,
eles meio que compravam uma linha só para eles. Você sabe explicar como é que era Sim, certinho? ué, é o imposto. Mesmo comprando a linha só para eles, ainda assim acontecia o problema da não atenuação de sinal, ou seja, do sinal descalibrar, né? E aí a sua rádio, eu comprei a linha. O que que é comprar a linha? É comprar o espaço aéreo de frequência. Então, dentro daquele local de FM que você vai pagar o imposto, você vai ter direito a produzir a rádio dentro daquela frequência. Mas o seu aparelho varia a frequência, assim como dos outros colegas naquela região. E aí pode acontecer que nessa variação de frequência interferir sobreposta uma das outras. Principalmente, foi o João que estava falando comigo? João Luiz. Principalmente, João Luiz, se for o caso de frequências já próximas, né? Quantas pessoas têm aí rádio frequência 100,3 e a outra rádio é 101, a outra é 101,7. Então ficam com frequências muito próximas, né? Com o tempo, isso no meu tempo de jovem, né? Com o tempo, o que a galera começou a fazer? Pô, tem um cara com a rádio 95,5 FM, o outro escolheu a 112, o outro escolheu a 84, pegando números mais distantes para evitar ainda mais esse procedimento, né? Essa interferência que pode acontecer. Ok, João? O fato de você pagar, de você comprar a linha, é só estando dentro do imposto, você não é considerado rádio pirata, perfeito? A rádio pirata qualquer um de nós pode fazer. No YouTube, inclusive, ensina a montar um aparelho de rádio para você montar o seu, ok? E brincar dentro de casa, entrar dentro da rádio dos outros, que é crime, né? Não se pode fazer, e interferir dentro dos locais. Então, você consegue produzir essa rádio de forma bastante simples. Aqui, quando uma crista encontra com um vale, só para demonstrar que você tem pulsos de fases diferentes, eu vou ter um pulso resultante, vou anotar aqui para você, ó, né? Que vai ser, tá vendo, pequeno, ainda crista, porque a minha representação aqui foi a crista maior que o vale, então o que vai ter aqui é A1 menos A2, esse é o pulso sobreposto aqui, perfeito? Esse é o pulso resultante numa interferência que nós chamamos de destrutiva. Ô Simon, mas aí, como é destrutiva, destrói o pulso. Em hipótese alguma, quem cria A1 é esse cara, quem cria A2 é outra fonte. Eles se encontram, sobrepõem, mostram para você a onda resultante e ao passar, o A2 continua como vale aqui embaixo, o A1 continua como crista do lado de lá, do mesmo tamanho, né? Claro, se a gente desconsiderar as dissipações de energia, perfeito? Então, só para demonstrar para você que eles se encontram, sofrem a interferência destrutiva e cada um permanece no seu caminho. Até se a interferência destrutiva for total, porque aqui a gente está trabalhando com uma interferência parcial. Note, ao entrar uma rádio na outra, o que aconteceu aqui? Um pulso vale da rádio 2, que eu estou chamando de A2, vai sumir. Vai sobrar para a gente apenas a rádio 1, ok? E de que forma? Com um volume menor. Tá vendo as características? Então a rádio 2 praticamente você não vai escutar, naquele momento você interferiu, destruiu a rádio 2, ok? O pulso da rádio 2, e você tem apenas a 1 com o volume abaixo. Se a interferência destrutiva for total, porque essa é parcial, é quando as duas rádios entram na mesma frequência, no mesmo volume, na mesma intensidade, e aí A1 menos A2 vai zerar a subtração. Mesmo zerando, né, elas se encontram, zeram e continuam o caminho como eram antes. Tudo bem? Interferência destrutiva total não vai matar o pulso. Diferente na construtiva, né? Que para. Não, Né? não Não é que para. para. Não, Mas, não para. Se juntou, interferiu e continua o seu caminho. Entenda que esse pulso aqui, o Dan, está sendo gerado por uma pessoa o tempo todo. É uma fonte dando energia sim. para ele. Uhum. Então ele vai continuar. Ok, legal. Né? Aqui gerou e gerou. Geralmente, quando você vai brincar de corda, você não percebe isso porque a pessoa cria um pulso. Né? Você balança aqui de um lado,
a pessoa balança lá gerando valha e vem, destrói, não tem mais energia, né? Porque eu já gerei aqui, o cara já gerou lá, ela já se absorve pela própria corda e aí você não percebe o efeito. Mas aqui eu preciso mostrar para você o efeito numa corda, mas dizendo para você que isso vai acontecer em ondas eletromagnéticas também, em ondas de rádio, tudo bem? Então, nesse momento aqui, foi parcial, mas pode ser a total, que é quando as duas rádios ficam mudas, quando você interfere, por exemplo, na cabine de uma torre de avião e o cara não consegue comunicar mais porque você interfere destrutivamente lá. Quando você está ligando para uma pessoa, né, e do nada a ligação cai, pode ser uma outra linha que entrou ali e interferiu destrutivamente e aí ficou mudo, né, caiu a ligação. Então, tudo isso exemplos de interferência básica em uma dimensão, sossegadinho, só para você entender o que é construtivo, o que é destrutivo. Daqui a pouco, vou afastar aqui, já tiro o print, falta menos de um minuto aí. Daqui a pouco a gente volta com a matemática, ok? Da interferência, nós vamos apelar um pouquinho. Showzios? Incrédulos. Já voltamos.